Nossa Senhora de Pentecostes. Vamos ficar de pé. Dá uma olhadinha para o seu irmão do lado. Fala para ele, sustenta o fogo que a vitória é nossa no nome de Jesus. Fala para o seu irmão do lado aí. Sustenta o fogo do Espírito Santo, porque a vitória é nossa no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para o seu irmão que está atrás de você aí, diga para ele, sustenta o fogo do Espírito Santo, porque a vitória é nossa no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você para que nós possamos orar, clamando ao Espírito nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Põe sua mão esquerda sobre o seu coração e ergue sua mão direita para o alto e reza com o Padre: a Jesus Cristo, o Filho de Deus, a honra, a glória, o louvor, a adoração, e para a minha vida, a efusão no Espírito Santo, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, a honra, a glória, o louvor, a adoração, e para a minha vida, neste dia de hoje, a unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus. Vamos sentando, vamos cantando. Incendeia minha alma, pode ser? Só o refrão. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Como o Cristiano disse, eu sou o Padre Wally, para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote há 2 anos e 10 meses, graças a Deus, 2 anos e 10 meses. Eu digo sempre que não sou simplesmente um padre simpatizante do movimento da renovação carismática. Eu participo do movimento, para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor. Toda terça-feira, na minha igreja, na minha paróquia, na Matriz de São Sebastião, lá estou eu no meu grupo de oração, Jesus te ama. Quando não estou pregando, estou sentado, ouvindo a palavra, sendo formado, sendo orientado por outros pregadores. Mas toda semana faço essa experiência, de ir para o grupo de oração. Quando não exerço o ministério da pregação no grupo, eu sento também para ser formado e orientado pelo aquilo que o Espírito fala pela boca de outros pregadores do meu grupo de oração. Então, para nós, Renovação Carismática, dizer que nós participamos de um grupo de oração da Renovação Carismática é nos configurar com a identidade do nosso movimento. É sermos movimento Renovação Carismática. Também sou o assessor espiritual do movimento na Diocese de Teófilo Otoni. E há uns 2 anos, 1 ano e meio, conheço o Cristiano, e nós temos percorrido os 4 cantos do estado de Minas Gerais, levando a palavra de Deus, levando a graça da efusão no Espírito. Nesse segundo semestre, agora o Espírito tem nos confiado missões fora do estado, e estamos aí servindo ao Senhor
aonde quer que Ele nos envie. Eu quero convidar você para abrir a sua palavra comigo em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Amém? Misericórdia? Carismáticos, carismáticos. Bíblia na gaveta, bate palma pro só rimai. Amém ou misericórdia? Misericórdia ainda? 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 9. O Senhor decidiu arrebatar Elias ao céu num redemoinho. Elias partiu com Eliseu de Gilgal e disse-lhe: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor e pela tua, eu juro, não te deixarei. E desceram a Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai arrebatar teu amo por sobre a tua cabeça? Ele respondeu: sim, eu sei, guardai silêncio. Disse-lhe então Elias: fica aqui, Eliseu. O Senhor mandou-me a Jericó. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E foram a Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó foram ter com Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai arrebatar teu amo por sobre tua cabeça? Ele respondeu: sim, eu sei, guardai silêncio. Disse-lhe novamente Elias: fica aqui, Eliseu. O Senhor me mandou até o rio Jordão. Ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua vida, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. 50 discípulos dos profetas os seguiram e ficaram parados à parte, a certa distância, enquanto os dois chegaram à beira do rio Jordão. Elias tomou então seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça, antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja concedida uma porção dobrada do seu espírito. Palavra do Senhor. Amados irmãos da Renovação Carismática da Diocese de Oliveira, eu creio, Divinópolis, tem dois irmãos de Oliveira aqui,
Dona Maria Madalena e o Rodrigo, Maria Helena e o Rodrigo, estão com a gente aqui. Nós estivemos em Oliveira domingo passado, então o padre está fresquinho na cabeça. E eu vi eles aqui, o computador voltou um pouco atrás. Então, queridos irmãos da Renovação Carismática da Diocese de Divinópolis, também aqueles que não caminham no nosso movimento, sejam bem-vindos ao nosso movimento carismático, a esta experiência de sermos igreja, aos membros das novas comunidades que estão aqui, que Deus os possa abençoar e enriquecer no Espírito. Temos um motivo por estarmos aqui. Eu, Padre Wally, tenho um motivo, uma força que me moveu a sair da minha paróquia a mais de 1000 quilômetros para estar com vocês aqui, deixar minha paróquia, os meus paroquianos, a minha família que mora muito perto de mim, meia hora só da minha casa, o Cristiano deixando seu trabalho, sua esposa, seus filhos, a sua diocese. Tem um motivo que tem nos levado a percorrer os 4 cantos do estado de Minas Gerais, proclamando o senhorio de Jesus Cristo. E esse motivo, essa ação de Deus em nós, chama-se efusão no Espírito Santo. Depois de termos experimentado a efusão do Espírito Santo, depois de termos experimentado em um grupo de oração o novo nascimento no Espírito, o próprio Espírito deu ao nosso coração uma paz inquieta, uma paz inquieta. O próprio Espírito tem nos feito, muitas vezes, deixar aquilo que é nosso para falar daquilo que é de Deus, para proclamar a verdade de que Jesus Cristo está vivo no meio de nós e é o Senhor, proclamar a verdade de que ainda hoje em nossos dias Ele tem levantado um povo ousado, Ele tem levantado um povo destemido, Ele tem levantado homens e mulheres ungidos pelo Espírito para proclamar o seu senhorio sobre os 4 cantos da terra. E eu, Padre Wally, devo minha vida e o meu ministério à renovação carismática católica, à efusão da experiência no Espírito. Eu digo com propriedade, se não fosse a efusão no Espírito, eu não seria sacerdote. Se não fosse a efusão no Espírito, eu creio que eu estaria muito distante da igreja hoje. Se não fosse a efusão do Espírito Santo, não estava tendo a graça de partilhar com vocês, Diocese de Divinópolis, essa experiência maravilhosa no dia de hoje. Assim também digo, porque conheço o Cristiano, se não fosse a efusão do Espírito, ele não estaria aqui conosco, a sua família não existiria mais, porque só o poder do Espírito é que sustenta as nossas vidas. Amados, e nessa experiência maravilhosa do Espírito Santo, nós fizemos uma experiência do amor de Deus que mudou as nossas vidas. Foi-nos anunciado um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que nos amou primeiro. E mediante essa experiência do amor, nós podemos e tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor nosso Deus. Abra tua palavra em 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João,
capítulo 4, versículo 8. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, o apóstolo vai dizer para nós que Deus é amor. Deus é amor. E só quem ama conhece verdadeiramente a Deus. Deus é amor. E só quem ama conhece verdadeiramente a Deus. Amados, o amor de Deus por nós não foi só manifestado com palavras, de um Deus que diz que nos ama, mas se nós voltarmos um pouco atrás na palavra, Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 5. Isaías 43, versículos de 1 a 5. A palavra diz assim: e agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel. Isaías 43. Não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, estarei contigo, e a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar, as chamas não te atingirão, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar tua liberdade eu dei o Egito, para ficar contigo entreguei a Etiópia e Sabá, pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar eu dou, seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, pois eu estarei contigo. Põe a mão no seu coração e reza com o Padre, diz: e agora, eis o que diz o Senhor. Fala seu nome e diz: escuta, Padre Wally, a voz do Senhor, aquele que te modelou, Padre Wally. Não tenhas medo, foi Deus quem te resgatou. Deus me chamou pelo nome. Tu és meu, eu sou do Senhor. Se eu tiver de atravessar pela água, o Senhor estará comigo, e a inundação não vai me submergir. Se eu caminhar sobre o fogo, não vou me queimar, as chamas não vão me atingir, pois o Senhor Deus, o forte, o Santo de Israel, está comigo. O Senhor meu Deus pagou com alto preço a minha liberdade. Eu sou precioso aos olhos do Senhor. O Senhor me deseja e eu desejo o Senhor. O Senhor fala ao meu coração que eu sou precioso aos seus olhos. E seja qual for o meu preço, Ele pagará por mim.
porque Ele me ama. Não temas, Padre Wally, o Senhor está contigo. Não temas, Padre Wally, o Senhor está contigo. Amados irmãos, eu quero partilhar com vocês a experiência amorosa de Deus na minha vida. Eu, Padre Wally, nasci em uma cidade, nem cidade não é, é um distrito, até hoje 2.000 habitantes, é uma vila comparada a Divinópolis, uma Nazaré, pequena demais, insignificante, chama Água Quente. O povo é quente mesmo, tá? O povo é pelando no espírito. Desde criança eu queria muito ser padre. Na minha paróquia nós não temos, na minha cidade não temos padre. O padre vai uma vez por mês ainda hoje. Quando chove, nem tatu de chuteira vai. Aí o padre fica em casa. Então quando chovia, o padre ficava 2 meses, 3 meses sem ir ao meu distrito. E para nós, a Santa Missa sempre foi um motivo de festa. Nas montanhas de Minas Gerais, aonde eu moro, fica como que dentro de um caldeirão, né? Montanhas em volta, uma pequena planície bem no fundo. Então, dia de missa é bonito ver o povo da roça descendo os morros e vindo para o distrito para participar da Eucaristia. E a minha família, ela nunca foi católica. Nós éramos católicos de IBGE, né? Qual sua religião? Católica. Praticante? Não. Não tínhamos compromisso com o Senhor. Nós íamos à missa uma vez por mês, era festa. Depois da missa, aquele povão nas ruas, na praça, nas calçadas. Aí muito biscoito, café, muito chá. Era festa mesmo. No ano 2000, para que a minha família pudesse conhecer o Senhor, para que a minha família experimentasse o amor de Deus, nós tivemos que ver 3 caixões saírem de casa em uma semana, para que nós conhecêssemos e experimentássemos o amor do Senhor. Mas antes disso, como eu disse, eu queria muito ser padre. Fascinava-me o padre Almiro, que está na glória já, quando ele ia rezar a missa, aquele homem de túnica, estola branca, muito vivo em meu coração. Na hora da paz de Cristo, ele descia do altar e saudava a igreja inteira. E nós crianças corríamos para os seus braços, e abraçava o padre, beijava o padre, porque era legal, achávamos legal. E no meu coração eu fui cultivando aquilo, eu quero ser padre. Quando eu crescer, eu quero ser padre. Um certo dia, as irmãs estão aqui, né, irmãs? Elas vão rir um pouquinho. Um certo dia, pediram para mim ver se o padre tinha chegado para tocar no sino, para avisar o povo que ia ter missa. Interior, toca-se 3 vezes no sino, né? Uma às 6, uma às 6h30 e uma às 7, para avisar o povo que o padre chegou. Eu com 11 anos, o Ali, vai ver se o padre chegou. Saí correndo, né? Nós padres, sempre temos uma casa onde nós paramos, lavamos as mãos, tomamos um café antes da missa. E eu fui ver se o padre tinha chegado. E não perguntei, já conhecia o padre, já era meio grandinho. Cheguei na calçada, olhei pela janela e vi que na sala de um lado estava o padre
e do outro lado uma irmã, uma religiosa. E eu voltei para trás correndo. Dona Eva, na época, tinha uns 70 anos, também está na glória já. Eu cheguei cansado na igreja, falei para ela assim: Dona Eva, o padre veio, e a mulher dele veio junto hoje. Porque ninguém tinha me contado. Eu pensava, não convivia com padres, não conhecia padres. O que eu pensava? Que a freira era esposa do padre. E eu queria muito ser padre. Falei para ela: Dona Eva, o padre veio e a esposa dele veio junto hoje. Sabe qual a pior resposta que um adolescente pode receber que quer ser padre, que não conhece nada de padre? Meu filho, padre não casa. Eu falei: tô fora. Vazei longe. Eu quero ter 6 filhos, falei para ela. A minha avó teve 15 filhos. A minha tia teve 23. Eu quero ter uns 6, não quero ser padre não. Gente, e foi uma decepção na minha vida saber que padre não casava. Eu falei: esse negócio não dá para mim, é para outro. Pois bem, como eu falava, no ano de 2000, para que a minha família pudesse conhecer o amor de Deus, tivemos que ver 3 caixões saírem de casa em uma semana. O meu tio mais novo morreu de câncer aos 30 anos. Uma doença que exterminou com a sua juventude, com a sua vida. Ele tinha a minha idade quase, tenho 29 hoje. Aos 30 anos, ele faleceu de câncer. Na missa de 7º dia dele, o meu tio que morava com a gente, de 54 anos, problemas respiratórios, faleceu. Na terça-feira, a minha tia do meio, muito abalada com a morte do irmão mais novo, com a forte dor de cabeça, deu um derrame cerebral e faleceu em casa. É interessante que quando nós olhávamos para a minha avó, que na época tinha 75 anos, ela hoje tem quase 90, ela estava com um terço na mão, rezando e dizendo: faça na minha família a vontade do Senhor, faça na vida dos meus filhos a vontade do Senhor. Os meus não são meus, os meus são de Deus. E a minha tia, que não foi capaz de superar a morte do irmão mais novo, do tio, nova, 30 e poucos anos, não foi capaz de superar. A minha avó, de 75 anos, encontrou forças em Deus para superar o sofrimento. Foi justamente aí, irmãos e irmãs, nesse ano, que nós conhecemos o movimento da renovação carismática católica. Foi no movimento, no nosso movimento, que a minha família encontrou forças para superar a perda dos meus tios, e encontrou razões para dar a morte. Foi nesse período que nós descobrimos que o nosso Deus é um Deus poderoso, que vivos ou mortos pertencemos ao Senhor, que a nossa vida é toda ela no Senhor, e onde quer que nós estejamos, como diz o salmista, nos montes, nas planícies, no fundo dos oceanos, até mesmo na morte, o Senhor é capaz de encontrar aqueles que Ele ama. E no ano 2001, após fazer uma experiência pessoal com o Espírito, eu falei para minha mãe: mãe, eu vou para o seminário. O padre me convidou, não vou ser padre não, vou fazer uma experiência primeiro, vou conhecer. Se for isso,
Se for isso, eu permaneço lá. Meu pai chegara do sítio bem na hora. Meu pai é bravo, mineiro turrão, duro, e viu minha mãe chorando. E perguntou: quem morreu dessa vez? Ela disse: não, ninguém morreu, mas Joali quer ir para o seminário, quer ser padre. Ô gente, graças a Deus o Espírito apagou isso da minha memória pelo amor hoje. Mas eu ouvi as piores coisas, as piores palavras acerca de um padre vindo da boca de meu pai. Para meu pai, padre era a pior pessoa possível. A pior pessoa possível. Ele não tinha feito um encontro pessoal com o Senhor ainda. E para ele, padre era a pior pessoa possível. E vivíamos um tempo de muitas fragilidades em meio ao clero, em que alguns irmãos, pela fragilidade, pela humanidade, se destacavam nas mídias. E a mídia acabando com o clero, devido à fragilidade, à humanidade, à limitação de poucos irmãos. E meu pai acompanhava os jornais. Naquela tarde eu ouvi as piores coisas possíveis acerca de um padre. E eu falei para ele: meu pai, eu não estou indo ser padre, estou indo fazer uma experiência. Mas se eu for padre, eu quero dizer para o senhor, eu vou ser o melhor padre que o senhor já conheceu. Eu vou ser o melhor padre que o senhor já conheceu. No dia de eu ir para o seminário, eu fui morar no Mato Grosso do Sul, propedêutico do meu instituto. Ele me deu o dinheiro de ida e falou assim: aqui está o dinheiro de volta. Você não fica 2 meses lá. E eu e a minha mãe somos muito grudados. Nos falamos quase todos os dias pelo telefone. Ontem mesmo, quando cheguei, liguei para ela. Falei: mãe, já estou em Divinópolis. Ela disse: meu filho, estou tomando banho, indo para o grupo de oração para interceder pela sua missão aí em Divinópolis. E falava com a minha mãe todos os dias, pelo telefone quase. Naquela época não tinha celular, né? O fixo à noite era mais barato, né? Tinha aquela coisa, à noite era mais barato. Então falávamos sempre à noite pelo telefone. Uma alegria. E nos sábados principalmente, que eu perguntava: mãe, como foi o grupo hoje? O Senhor agiu, muita efusão no Espírito, muita cura, muita libertação. Ela: meu filho, o grupo hoje foi uma bênção, foi um Pentecostes. Nos sábados era certeza nós nos falarmos, sempre depois das 8h30. Fui morar em Taubaté, São Paulo, para cursar filosofia e teologia. No meu 3º ano de filosofia, chegando da faculdade 12h30, alguém atendeu o telefone e disse: o Ali é para você, é alguém da sua casa, e prepara, está chorando. Eu falei: ih, minha avó morreu. Eu pensei no meu coração, né? Minha avó morreu, é a mais idosa lá em casa. Alguém chorando. Atendi o telefone, era minha mãe. Aí, vocês sabem, né? Filho, quando vê mãe chorando, desaba, não aguenta, né? Aí ela chorava de lá, e eu de cá. Aí veio o meu reitor, alguns amigos ficaram perto, e eu disse: o que foi, mãe? Ela falou: Ali, eu fui na médica, e ela me encaminhou urgentemente para a Teófilo Otoni, porque eu estou com um câncer no seio, estou com um tumor no seio. E ela me encaminhou com urgência para a Teófilo Otoni para fazer a biópsia desse tumor. Eu lembro que eu chorei, parei e perguntei para ela: mãe,
o Deus que nós conhecemos é capaz de curar essa enfermidade? O Deus que nós experimentamos no movimento da renovação carismática é capaz de curar essa enfermidade? E ela disse: meu filho, Jesus é capaz de curar. E eu lembro, amados irmãos, que eu passei uma semana no seminário, intensamente aos pés de Jesus na Eucaristia. Eu que tinha perdido um tio de 30 anos com câncer no intestino, e agora minha mãe com câncer no seio. Eu disse: Jesus, não cures minha mãe por eu ser seminarista. Eu não te peço a cura da minha mãe por eu querer ser padre. Mas eu sei que o Senhor pode curar. Mas eu quero que na vida da minha mãe seja feita a vontade do Senhor. Eu não vou ser o único filho que vai ter uma mãe com câncer. Eu não vou ser o único filho que vai perder uma mãe com câncer. Eu sei que o Senhor pode curar, mas eu quero que na vida de minha mãe faça-se a sua vontade. E passei uma semana rezando sem falar com ela, porque não aguentava tanto chorar. Ela foi até o Flotone na segunda-feira seguinte, rapidamente, para fazer a biópsia, tirar um pedacinho do tumor, para ver se era benigno ou maligno. Na terça-feira, eu não sabia que a biópsia ia demorar 30 dias para sair o resultado. Eu liguei para casa para saber qual tinha sido o resultado da biópsia. E quando ela atendeu o telefone, que ela disse alô, porque ela chegou muito tarde em casa, e eu fui de manhã para a faculdade, e que ela atendeu o telefone e ela disse alô, eu falei: mãe, Jesus curou, não curou? Ela falou: meu filho, para a honra e para a glória do nome de Jesus, um tumor que existia há uma semana atrás, os médicos não conseguiram encontrá-lo para a biópsia. Para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um tumor que existia há uma semana atrás, eles não conseguiram encontrá-lo. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amados, aí eu chorei bom. Aí eu chorei. E eu fui para a capela do Santíssimo, e eu fiz um compromisso com o Senhor, que se eu ficasse padre, eu percorreria o mundo. Eu percorreria o mundo. Eu iria aonde ninguém quer ir, para falar desse amor poderoso de Jesus. Desse amor poderoso de Jesus. E ainda falo do amor de Deus. Meu pai duro em relação à minha vocação. Eu fui um dia para o Santíssimo e eu rezava a dureza do coração do meu pai. Também chorei para Deus. Sou uma manteiga, tá? Eu choro facinho. E eu fui para o Santíssimo, e agora eu queria a vitória acerca do coração do meu pai. E eu dizia para Jesus: Senhor, eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Senhor, eu nunca deitei no colo de meu pai. Senhor, meu pai nunca disse que me ama. Meu pai era tão arisco, que se ele estava no sofá, e algum de nós, eu ou minha irmã, encostasse perto e deitasse no colo dele, ele se levantava e saía. Era alguém arisco. Eu dizia: Senhor Jesus, eu nunca fui amado pelo meu pai. Sabe o que eu ouvi de Deus? Seu pai não tem obrigação de te amar. Foi duro, gente. Que eu insistia para ele: Jesus, eu nunca senti o amor de meu pai. E o Senhor dizia para mim: seu pai não tem obrigação de te amar. Eu dizia: como não, Senhor? Ele é meu pai. Ele me impôs nesse mundo. Deus dizia: seu pai não tem obrigação de te amar. E eu falava. E
Quando eu silenciava, Deus falava ao meu coração. Aí eu silenciei e disse: fala, Senhor, o que o Senhor quer dizer? E ele disse: Wally, seu pai não me conhece. A palavra diz que eu sou amor. Como seu pai vai te amar se ele não me experimentou? Não é seu pai que tem a obrigação de te amar, de dizer que te ama. É você, Wally, que tem a obrigação de olhar nos olhos de seu pai e dizer que ele é amado por você. Ô gente, eu saí da capela, fui para o meu quarto, sentei na escrivaninha, não tive coragem de ligar para ele, mas escrevi uma carta, e essa carta existe até hoje. E eu disse para ele, no final da carta, uma longa história, nós conversamos nós dois ali, e no final da carta eu disse para ele: meu pai, eu não posso ser o que o Senhor gostaria que eu fosse. Essa frase está registrada na mente e no coração para a eternidade. Meu pai, eu não posso ser aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. Mas uma coisa eu quero te dizer, e eu repeti por 3 vezes, em letras maiúsculas: eu te amo, eu te amo e eu te amo. Pus a carta no correio para ele. Minha mãe disse que quando ele recebeu a carta, que ele leu a carta, que uma lágrima correu dos seus olhos. E através daquela carta, aquela carta foi instrumento para que o meu pai fosse liberto, fosse restaurado, fosse convertido. E hoje eu tenho a graça de ter um pai que abraça, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que até hoje, se eu não ligo para casa, um dia ele liga atrás. O Euário, não ligou hoje por quê? Tudo bem aí? Um pai que hoje me acompanha nas missões pelo estado. Alguém que é meu companheiro hoje, que é meu irmão. Amados, e Deus agiu com tanto amor na minha família, que minha mãe, depois de 18 anos, um seio que era enfermo, foi um seio capaz de amamentar uma vida. E para a honra e para a glória do nome de Jesus, nós temos o Eduardo em casa hoje, que agora dia 30 de junho, faz 7 anos. E para nós é mais que um filho, é mais que um irmão. É a prova concreta do amor curador de Deus. Quando Ele faz perfeito. Quando Ele faz perfeito. E o Eduardo hoje é para nós uma bênção. E hoje nós perguntamos para o Eduardo em casa: Eduardo, quando você crescer, vai ser o que, meu filho? Ele fala: coroinha. Aí eu falo: não, meu filho, é padre. Ele fala: tá bom, uai, você pode. Aí meu pai fala: padre não, meu filho. Meu pai fala: padre não, já tem um padre, vai ser bispo. Meu pai fala: padre não, já tem um padre, vai ser bispo. E pela graça, irmãos, eu tenho vivido e experimentado esse amor de Deus, esse amor cuidadoso de Deus na minha família. Olha só no versículo 1 que nós lemos: Elias partiu com Eliseu de onde? No versículo 1 de 2 Reis, Elias partiu com Eliseu de onde? De Gilgal. Não é esse o nome do lugar em que eles estavam? Gilgal. Depois de experimentarmos o amor de Deus, é preciso abandonarmos a vida de pecado. Depois de experimentarmos o amor de Deus, é preciso abandonarmos a vida de pecado.
E eu, Padre Wally, partilho com vocês que a minha experiência de efusão no Espírito não foi ela primeiramente uma experiência carismática acerca da manifestação de dons. A primeira certeza que eu, Padre Wally, tive que eu recebi a efusão do Espírito, o Espírito iluminou para mim as realidades de pecado que eu estava vivendo. E ali eu tive a confirmação de que eu recebi a efusão do Espírito Santo, porque o Espírito iluminou minha vida. E eu sabia então o que era certo e o que era errado, o que vinha e o que não vinha do coração de Deus. Deixar Gilgal é deixar a vida de pecado. Renovação carismática. A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículos 23, diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, capítulo 23, o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna. É preciso renunciarmos ao pecado em nossa vida. É preciso lutarmos contra o pecado. É preciso vencermos as tentações do mal. Para que, desprezando o pecado, corramos todos juntos ao encontro da graça de Deus, ao encontro da graça e das promessas de Deus. No versículo 2, Elias diz para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. No versículo 2, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E a palavra Betel significa casa de Deus. Elias é então enviado ao santuário de Deus, à casa de Deus. E amados irmãos e irmãs, quando fazemos uma experiência da efusão no Espírito, a igreja é o melhor lugar para nós estarmos. Eu lembro que depois que eu fiz a experiência da efusão no Espírito Santo, eu queria estar a toda hora na casa de Deus. Eu lembro que eu levantava às 5 da manhã, diariamente, para estar com o Senhor no Santíssimo Sacramento. E eu lembro que em uma manhã, quando eu abri a porta para sair para a igreja, para adorar o Senhor, eu ouvi meu pai dizer com minha mãe no quarto: o Ali está ficando doido. Neivan, minha mãe chama Neivan. Neivan, você cuida desse menino, ele está ficando doido. Ei, renovação carismática, saudades, viu? Daquele tempo em que nós éramos chamados de loucos, de doidos pelo Senhor. Ei, renovação carismática, saudades daquele tempo em que, se você queria pegar um carismático, era só armar uma arapuca aos pés do Santíssimo. Ele caía certeiro todos os dias. Ei, renovação carismática, saudades daquele tempo em que nós não medíamos esforços para estar na casa de Deus. Saudades em que nós lutávamos contra o tempo para estarmos com o Senhor na Santa Missa. E vai dizer Padre Pio: se os católicos de Divinópolis soubessem o valor da Santa Missa, nós teríamos que fechar as portas da catedral e
das paróquias e os padres em Divinópolis teriam que rezar o santo sacrifício nas maiores avenidas de Divinópolis, e mesmo assim as avenidas não comportariam todo o povo que viria comungar da palavra e do pão da Eucaristia. A Santa Missa deve ser para nós o lugar primordial, o lugar essencial de nós nos encontrarmos com o Senhor. Saudade daqueles carismáticos, de comunhão diária, fervorosos pela Eucaristia, fervorosos por estar na casa de Deus. Irmãos, depois que Elias disse para Eliseu que o Senhor mandava-o para Betel, o que Eliseu disse para Elias? Pela vida do Senhor e pela tua, eu juro, não te deixarei. E a palavra diz: eles partiram juntos. Alguns filhos de profetas tentaram desanimar Eliseu, mas Eliseu disse: não, eu vou com Elias. E a palavra diz: eles partiram juntos. No versículo 4, o que Elias diz para Eliseu? Eliseu, fica aqui em Betel, porque o Senhor me manda para Jericó. O que Eliseu disse para Elias? Pela vida do Senhor e pela tua vida, eu não te deixarei. Amados, o que nos lembra Jericó? A cidade impenetrável. Jericó nos lembra a cidade impenetrável, a cidade inconquistável, mas que Deus prometeu ao seu povo. Jericó nos lembra a luta, a batalha, mas não qualquer luta, a luta e a batalha no Senhor. Eu profeticamente, aonde tenho passado, eu tenho dito que se levantem de novo os perseguidores da renovação carismática. Sem medo eu digo isso, porque eu também sou renovação carismática. Que se levantem de novo os perseguidores da renovação carismática. Sabe por quê, amados? Quando éramos perseguidos, escalávamos os maiores montes de Divinópolis para estarmos com o Senhor. Quando éramos perseguidos, não rezávamos um terço ou um rosário, mas rezávamos as 1000 Ave Marias. Quando éramos perseguidos, a palavra era a espada em nossas mãos. Quando éramos perseguidos, estávamos diante de Jesus na Eucaristia, buscando forças para vencer as adversidades. Mas depois que a igreja acolheu o nosso movimento, depois que os nossos bispos acolheram os nossos movimentos, nosso movimento, depois que muitos padres acolheram o nosso movimento, muitos carismáticos foram ficando frios, frouxos na fé. Muitos carismáticos foram abandonando a vida de oração, foram deixando o Senhor. E muitas vezes nós vemos aí muitos grupos morrendo, muitos grupos sem levar as pessoas a fazerem uma experiência com o Espírito. Por quê? Servos não estão rezando, servos não estão dobrando os joelhos, servos não estão comendo a palavra, servos não buscam a Santa Missa, a confissão dos pecados. Servos que dizem: eu fui batizado no Espírito Santo. Servos que vivem de passado como museu. E tem muito museu na renovação carismática. Muito museu na renovação carismática.
servos vivendo de passado. De passado, eu recebi o carisma, uma renovação carismática, e hoje é assim. Eu tenho visto em muitas dioceses e paróquias. Vou pregar encontro, convido o povo para rezar. Quando o padre diz, vamos rezar, eles começam, candalabalassuri, candalabalassuri. Peraí, está errado. Uma renovação que joga para o Espírito a responsabilidade. Uma renovação fria, que quer ser aquecida pelo Espírito, antes mesmo de reconhecermos a grandeza e a soberania do nosso Deus. Carismáticos que rezam logo no Espírito, porque decoraram a oração no Espírito. Ela não é nova, porque perderam a intimidade com Deus, e ao perderem a intimidade com o Senhor, não sabem mais conversar com o Senhor, em um bom português, em um bom mineiro, não sabem mais, e jogam para o Espírito a responsabilidade. Carismáticos que o inimigo tem passado o rabo na boca, nos olhos, nos pés. Carismáticos sendo derrotados facilmente pelo inimigo, porque não estão tendo vida de oração. Carismáticos que não são capazes de testemunhar com a vida, e um testemunho coerente, que Jesus Cristo é o Senhor. Carismáticos que vão para Jericó perder o combate, porque abandonaram Betel, abandonaram a casa de Deus, abandonaram o Senhor, e depois querem ver a manifestação poderosa do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu ia para a igreja, e nós carismáticos somos assim, né? Conhecemos o Senhor, aí queremos ler a palavra, lemos a vida de muitos santos, e eu lembro que eu me apaixonei por São João da Cruz. Eu me apaixonei por João da Cruz, e eu lia João da Cruz no desejo de ser íntimo de Deus. E eu lembro que numa manhã, diante do Santíssimo, lendo os poemas de São João da Cruz, eu me esbarrei em um poema, quando São João da Cruz diz: meu Deus, roubastes o meu coração, mas por que não levastes contigo o roubo que roubastes? Meu Deus, roubastes o meu coração, mas por que não levastes contigo o roubo que roubastes? Eu dizia: rouba, Senhor, meu coração, leva ele para ti. Mas ao mesmo tempo eu dizia: dá ele de volta, Jesus, para eu te sentir, para eu te experimentar, para eu te ter diariamente em minha vida. Dá-me, Senhor, o seu amor. Amados, eu sou pároco de 4 cidades. Nenhuma das minhas cidades, chamada Santa Helena de Minas, tem uma mulher que ela me incomodava em cada Eucaristia. Sabe por quê? Eu começava as preces, vinha o comentarista fazer as preces, a oração em nome da comunidade, e quando ele terminava, ela começava a prece dela, e aquilo era uns 10 minutos. Ela orava por Santa Helena inteira, pelos falecidos inteiros, para a gente em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, os parentes dela, e aquilo me incomodava, porque a prece dela demorava, e me desconcentrava da Santa Missa. Houve momentos em que terminava a prece, e eu logo concluía as preces com a oração, para que ela não entrasse para rezar. Um certo dia,
eu cheguei e disse para o Senhor: hoje eu quero escutar a prece dessa mulher. Espírito, dá-me um coração sensível para escutar a prece dessa mulher. Irmãos, no meio da sua prece, ela disse assim: os passos que nós damos para a igreja são os passos mais acertados da nossa vida. Os passos que nós damos para a igreja são os passos mais acertados da nossa vida. E aquilo eu guardei no meu coração, porque ela falava uma verdade do Espírito Santo. Ela falava uma verdade. Os passos que nós damos para estar com o Senhor em sua casa são os passos mais certos de nossa vida. E nós só iremos vencer, nós só iremos conquistar a Jericó que nos foi prometida, se nós estivermos na casa de Deus, se nós estivermos em oração com o Senhor. Lá no versículo, depois de Eliseu ter ido com Elias para Jericó, no versículo 6, Elias diz para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me manda ao Jordão. Eliseu vai responder: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E a palavra diz: eles foram juntos para o Jordão. O que o Jordão nos lembra? O batismo de Jesus. O Jordão nos lembra o lugar em que o Senhor foi ungido pelo Espírito Santo. O Jordão nos lembra o lugar em que na unção Jesus começa o seu ministério com autoridade. O seu ministério com autoridade. O Jordão é o lugar da unção. Então vejamos, experimentamos o amor de Deus, deixamos Gilgal, a região do pecado, fomos para a casa de Deus, ser formados pelo Senhor, fomos enviados a Jericó, o lugar da provação, do combate, e agora chegamos ao Jordão, o lugar da efusão no Espírito, o lugar de experimentarmos Jesus Cristo como o único Senhor de nossas vidas. E a palavra diz que eles chegaram juntos ao Jordão, que Elias bateu o seu manto, o rio se abriu e eles passaram. E Elias olhou para Eliseu e disse: pede-me algo antes que eu seja arrebatado. E Eliseu, na ousadia, vai dizer no versículo 9: que me seja concedida uma porção dobrada do seu espírito. Ô gente, Eliseu foi ousado, viu? Porque Eliseu sabia que aonde Elias chegava, Deus chegava com ele. Eliseu sabia que Elias era um homem cheio de Deus. E na ousadia, Eliseu diz para Elias: seja-me concedida uma porção dobrada do seu espírito. Amados irmãos e irmãs, o dia que eu e você formos como Elias, cheios do Espírito Santo, o dia que eu e você formos conhecidos como amigos de Deus, servos de Deus, o dia que eu e você transbordarmos no Espírito Santo, quando você pegar tua Bíblia e o teu terço e partir para o grupo de oração, as pessoas da sua casa irão te dizer: por Deus e pela tua vida, me leva contigo. O dia que você for um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, que você tomar seu banho para ir para a Santa Missa, os seus familiares vão te dizer: por Deus e pela tua vida, me leva contigo. Eu quero experimentar esse Senhor que você experimenta. Eu quero experimentar esse Deus que transformou sua vida. Eu também quero desse Deus. Que vejamos, por 3 vezes
Elias disse para Eliseu: fica aqui. E Eliseu disse: não, eu vou contigo. Eu vou contigo. Eliseu queria ir com Elias, porque Eliseu sabia que aonde Elias chegava, o fogo descia, Deus agia, e ele queria ver a ação de Deus, ele queria ver o mover de Deus, ele queria ser como Elias, e ser tanto que ele pediu uma porção, ou seja, 2 vezes maior do que a unção que Elias tinha. Eliseu ficou tão cheio do Espírito. 2 Reis 13, 20. Abre lá. 2 Reis 13, 20. 2 Reis 13, 20. Eliseu ficou tão cheio do Espírito que quando Eliseu morreu, resolveram enterrar um homem na mesma cova de Eliseu. E a palavra diz: quando o corpo daquele homem tocou os ossos de Eliseu, aquele homem pulou de pé vivo. Olha só, amados, a unção dobrada que Eliseu tinha recebido, até os seus ossos estavam impregnados da unção do Espírito, ao ponto que aquele morto desceu à sepultura, e ao tocar o corpo de Eliseu, ele pulou vivo. Já imaginou? Jornal de Divinópolis: corpo é sepultado em túmulo de carismático e defunto pula vivo. Imaginaram? Vai vir a Rede Globo para Divinópolis noticiar o fato. Ei, amados irmãos e irmãs, saudades, viu, daquele tempo em que carismático cuspia no chão e pegava fogo. Ei, saudades. Ei, tempo bom, renovação carismática. Volta comigo lá em 1 Reis 19, 19. Volta comigo. 1 Reis 19, 19. 1 Reis 19, 19. A palavra diz que Eliseu estava lavrando a terra. Olha só o que a palavra diz. Eliseu estava lavrando a terra. Elias passou perto e fez o quê? O que Elias fez? Jogou o seu manto sobre Eliseu. Eliseu estava lavrando a terra. Elias passou e jogou o seu manto sobre Eliseu. Esse jogar o manto, o que significa? Significa: você é meu, você agora vai servir ao Senhor. Eu vou te formar para você servir ao Senhor. Você é meu discípulo. Quando Elias jogou o seu manto sobre Eliseu, Eliseu compreendeu: eu não sou mais dos meus, agora eu sou servo de Elias. Renovação carismática em Divinópolis. Sobre você, olha para o irmão do seu lado e diz para ele: sobre você não foi jogado o manto de um profeta. Sobre você não foi jogado o manto de um simples homem, mas sobre a tua vida foi derramado o sangue do Filho de Deus. Sobre a tua vida foi derramado o sangue do Filho de Deus. Terminou não. Com carinho, bate na cara dele aí, assim, ó. Fala: toma vergonha. Levanta para a vitória. Levanta para a unção. Você não foi criado para a derrota,
mas foi criado para vencer e vencer em Jesus Cristo, o Senhor. Fomos criados para a vitória e a renovação carismática, não para a derrota, não para a derrota. Nós fomos criados para sermos cheios do Espírito. Vocês foram criados para impactar Divinópolis com o poder de Deus, com o poder de Deus. Vocês foram criados para levar o fogo do Espírito à diocese de Divinópolis. E nessa manhã, depois de experimentarmos o amor de Deus, depois de abandonarmos o pecado, depois de estarmos na casa do Senhor, depois de conquistarmos Jericó, é hora de nós no Jordão fazermos a experiência da efusão do Espírito Santo. Na sexta-feira, antes de vir para cá, eu preguei em Teoflotone para os coordenadores de grupo e ministérios da minha diocese. Como padre assessor, eu preguei para eles. No retiro que nós estamos tendo lá, termina hoje o retiro. E eu disse para eles: nós mineiros temos um ditado, né? Quem espera sempre, forte renovação carismática. Quem espera sempre. Você concorda com isso? Sim ou não? Eu não. Quem espera nada alcança. Quem espera nada alcança. Um carismático não fica a esperar o cumprimento da promessa, mas vai ao encontro delas. E bendito seja Deus, você não ficou na sua casa, na sua cidade, a esperar o cumprimento da promessa, mas veio a Divinópolis para recebê-la, veio a esse encontro para recebê-la. Um carismático não fica a esperar sentado à sua cura, não, ele põe-se a caminho, à procura, na procura e na direção do médico dos médicos, Jesus Cristo, o Senhor. Um carismático não espera as correntes se quebrarem, mas força-as no poder da oração e da adoração. Um carismático não cruza os braços, mas dobra seus joelhos diante do Senhor Jesus. Um carismático não vive um dia específico de efusão no Espírito Santo, mas faz esta maravilhosa experiência todos os dias da sua vida. Todos os dias é dia de efusão do Espírito em nossa vida. Não fiques a esperar. Vamos à luta. Renovação carismática em Divinópolis. Sem luta não há vitória. Sem luta não há vitória. Não fiques a esperar. Mais uma vez eu repito: quem espera nada alcança. E bendito seja Deus, porque você não ficou a esperar, mas veio ao encontro das promessas. Eis então a sua promessa em Atos 1, capítulo 8. Abra a tua Bíblia e aí está a promessa de Deus nesta manhã para você. Eu queria convidar os irmãos da arquibancada que viessem para a quadra, por favor. Eu os convido para saírem da arquibancada e vir para a quadra. Eis a tua promessa aí. Qual é a promessa de Deus para nós? Mas descerá sobre vós
o Espírito Santo, e Ele vos dará forças, e sereis minhas testemunhas. Põe tua Bíblia sobre a tua cadeira, levanta, mais uma vez, olha nos olhos de seu irmão e diz: sustenta o fogo, que a vitória é nossa, no nome de Jesus. Fala para ele: sustenta o fogo do Espírito, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e a vir para a quadra. Ergue seus braços, feche seus olhos. Não ore em línguas agora. Você não vai orar em línguas. Você vai clamar pelo Espírito nessa manhã, para que o Espírito Santo venha e sacuda Divinópolis. Você vai clamar pelo Espírito, para que esse Espírito venha sobre a tua vida e te faça novo, te faça nova. Você vai clamar por esse Espírito, para que Ele use de você, dos dias que te restam, para que você anuncie Jesus corajosamente. Ergue teus braços e vá clamando a unção do Espírito. Vá dizendo ao Senhor Jesus: eu quero ser cheio, eu quero transbordar, eu não quero uma porção dobrada, eu quero a plenitude. Eu não quero, Senhor, uma porção dobrada, eu quero a plenitude. Eu quero, Senhor, a plenitude do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, os seus dons, os seus carismas, os seus frutos. Ó Espírito Santo, eu te desejo. Ó Espírito Santo, eu te quero. Ó Espírito Santo, eu quero transbordar. Ó Espírito Santo, eu quero ser usado, eu quero ser usada. Ó Espírito Santo, os dias que me restam sobre essa terra, eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, vem sobre mim, como vieste em Pentecostes. Ó Espírito Santo, eu estou clamando, eu estou pedindo. Vem, Santo Espírito, aviva meu coração. Eu quero de novo a experiência pentecostal do Espírito. Eu quero, Espírito Santo, voltar ao primeiro amor, ao primeiro ardor. Eu quero, Espírito Santo, o primeiro amor. Volta-me ao primeiro amor. Leva-me